abençoe a todas, a igreja cresce, não é assim? O dono dela é o Senhor Jesus, amém? Ela prevalece diante das batalhas. E é sobre também, linkando, né? Porque a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, ela toda está linkada entre si. Mas antes, vamos orar? Oremos, porque sem a direção do nosso Deus, nós não somos nada, né? Nós não somos nada, não podemos meditar na palavra de Deus. O dono, né? O mentor dessa palavra é Deus. E se nós não meditarmos como corresponde e não orarmos pedindo a direção dele, nada poderemos fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E nesse momento, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha falar nessa noite, meu Pai, ao meu coração, ao coração das minhas amigas e irmãos que ouvem essa mensagem, meu Pai, nessa noite, mais uma noite de sábado. Meu Pai, eu te peço, fala ao nosso coração, orienta-nos conforme a tua vontade, meu Pai, pois queremos crescer em todos os aspectos, meu Pai, para prevalecermos, meu Pai, diante dos ataques do inimigo. Meu Deus, guarda-nos, proteja-nos, meu Pai, como o Senhor guardava o povo de Israel. No nome de Jesus, amém. Amém? É isso mesmo, Débora e Jael. Vocês já ouviram falar delas? Não ouviram? Então, você que se interessa, né, em querer aprender na palavra de Deus mais um pouquinho, eu peço a você, por favor, que abra no livro de Juízes 4. Juízes, capítulo 4. Versículo 3, tá? Juízes 4, versículo 3. Vamos meditar aí um pouquinho. Então vamos começar. A Bíblia diz assim: Cícera, apesar que para nós é um nome feminino, né? Não é, é um homem, né? Cícera, ele era um cavaleiro, né? Ele era o principal do exército de Jabim, que era contra o povo de Israel, tá? Ele era comandante do exército, me fugiu o nome agora, comandante, tá? Então diz assim, Cícera, que tinha 900 carros de guerra, com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Então Cícera, que era o comandante, é um homem, tá? Comandante do povo de Israel, do exército, que era contra o exército de Israel, ele oprimiu durante 20 anos o povo, né? Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Então, eu gostaria de parar um pouquinho aqui e já fazermos a nossa primeira meditação. Débora, ela foi uma mulher, ela era uma mulher que Deus, o próprio Deus a estabeleceu sobre Israel como juíza e profetisa. E Deus a estabeleceu naquela época que a mulher não era considerada nada. Então, aqui fica claro que Deus usa quem Ele quer, né? Nesse tempo, Ele usou uma mulher para julgar as causas de Israel, né? Ela era juíza e profetisa, naqueles dias em que a mulher não era considerada. Sobre ela estava a sabedoria para julgar as causas do povo de Israel. Nunca foi o plano de Deus, então, colocar a mulher em um plano de segunda categoria. Nem mesmo quando Deus chama a mulher de auxiliadora, ele está diminuindo a mulher. A mesma palavra para usar para definir a mulher é a mesma para definir o próprio Deus. Então, olha só que interessante, né? Eu vejo muita gente hoje muito preocupado se existe profetisa, se não existe, se existe diaconisa, se não existe, se existe pastora, se não existe.
Eu acho que essas pessoas, ao invés de ficar se preocupando com títulos, né, que na verdade é uma bobagem, o que importa realmente é a unção, né, o que importa é aquilo que Deus estabelece, eu acho que essas pessoas deveriam se preocupar com a sua própria igreja, porque o povo está sofrendo, né, e se colocar no lugar de direção realmente que Deus, se Deus realmente ungiu, né, se ele foi colocado ali para guiar um povo, deveria então se preocupar com isso, né, em guiar e não ficar preocupado se é profetisa, se não é profeta, né, se é pastora, se não tem pastora, o que importa que Deus, quem ele quer usar, a Bíblia diz que até as pedras falarão, né, então aqui fica muito claro a função de Débora. Ela era duas funções de autoridade, nessa época que a mulher não era considerada nada, nem ninguém, ela era profetisa e ela era juíza, ou seja, ela dizia o que ia acontecer, né? Profeta é aquele que fala, diz o que vai acontecer, e ela era juíza, ela decidia, ela era justa, né? Ela que tomava as decisões mais importantes, né? Então, olha que interessante, porque são muitas as pessoas que dizem que a mulher é menos, né, que o homem, e ficam preocupados com essa posição. Gente, olha só, Deus não criou a mulher e o homem para que eles venham competir entre si. Deus, ele nos criou para que nós somássemos e sejamos armas poderosas contra o mal, né? Porque de nós surge a família, né? Eu só tô fazendo esse parênteses aqui porque eu achei importante nós falarmos sobre o papel de Débora, né? Um papel de suma importância nessa época onde a mulher não era nada. Então, a palavra que é usada, olha que bacana, né? Onde está a prova de que Deus não criou a mulher para ser menos, né? O papel dela é tão real que Deus, quando no original hebraico, olha que interessante, preste bastante atenção. No original hebraico, Ezer é a palavra que Deus usa para definir a mulher, quando ele estava prestes a criar a mulher. Então ele usa a palavra Ezer, né? Ezer significa auxiliadora. Ela é usada também no Antigo Testamento para descrever a mulher, mas é usada também para descrever o próprio Deus. O próprio Deus. Ezer é usado 2 vezes para descrever a mulher e é usado 16 vezes a Deus como ajudador do seu povo. Então, olha só que interessante. A palavra Ezer, ele usou para definir a mulher. E ele a usa para definir a si mesmo, que é o ajudador do seu povo. Então, vamos parar um pouquinho para pensar, né, nesse papel fundamental que nós temos diante da sociedade, diante da nossa família. Nós não somos mais nem menos, nós temos o nosso papel. Nós não estamos para competir, nós estamos para somar. Tá bem? Então vamos dar continuidade, só quis fazer esse parênteses para você entender, tá bom? Versículo 5 diz assim: ela costumava-se, né, Débora, a sentar-se debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque. Então ela mandou chamar Baraque e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, o comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei nas suas mãos. Ponto. Então, Débora deu uma ordem a Cícera. Olha só, gente, que bacana essa mensagem. Medite para você ver. Ela falou assim, olha, Deus está dizendo o seguinte: você vai lá, ainda que você não seja nada, porque o exército de Israel nesse então não era nada. Era verdadeiramente insignificante diante do exército de Jabim, que tinha cavaleiros, carros de guerra, né? A Bíblia diz que eram carros com rodas de ferro. Então, assim, eram numerosos e poderosos. E Débora falou assim, ó, vai lá, porque Deus está falando que ele os entregará em suas mãos.
Mas olha só o que Baraque respondeu, né? No versículo 8 diz assim, Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, senão não irei. Então assim, aqui você já vê que Baraque, nesse momento ele temeu, né? Baraque nesse momento ele temeu. Ele falou assim, eu só vou se Débora for, né? Eu só vou fazer isso se você for. Ele duvidou, né? Ele temeu. Ele não se lançou como Deus mandou. E aí então ela respondeu no versículo 9, diz assim, está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque e Quedes. Então, nesse momento, a profetisa Débora disse, né, profetizou, falou o que ia acontecer. Olha, tudo bem, você está renunciando aí o seu cargo, a sua posição que corresponde a você, então tá bom. Então, o exército de Jabim será entregue nas mãos de uma mulher. Olha só. E provavelmente, aqui a Bíblia não diz, mas provavelmente ele acreditava que era na mão de própria Débora, né? Ele acreditava, ele pensou assim, bom, se Débora vai comigo, ela tem autoridade como profetisa, provavelmente o exército vai ser entregue nas mãos dela. Só que não. Olha só que legal, gente. Então, Débora foi com Baraque e Quedes. Versículo 10. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e 10.000 guerreiros subiram com ele. E Débora o acompanhou. Éber, cunhado de Moisés, então veja bem, nós estamos fazendo, como eu disse a vocês, né, por ordem histórica. Éber, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanim. Quando disseram a Cícera que Baraque havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam até o rio Quizon. Olha só então. Então, Cícera ouviu que Baraque estava vindo com Débora, né? E ele tinha subido no monte. Ele né, os espias, né, do outro exército, do exército contra Israel, contou para Cícera, que era o comandante. E ele mandou trazer 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. E eles marcharam. Quer dizer, então, ele veio com tudo. Você veja que aqui Cícera, ele veio com tudo. Ele veio com seus cavalos, ele veio com seu exército e falou assim, agora eu acabo com o povo de Israel, né? E é assim que muitos dos nossos inimigos vêm até nós. Quando eles sabem que nós estamos conquistando, quando eles sabem que nós estamos nos aproximando da vitória, quando eles se dão conta que nós vamos começar a conquistar, ou até mesmo estamos começando apenas a analisar o terreno, como era o caso aqui de Baraque e Débora, eles partem para vir com tudo para nos destruir. Só que o nosso inimigo esquece, né, que o nosso Deus prevalece. Ele prevalece nas batalhas. Amém, igreja? Ele prevalece, porque a igreja é dele. A igreja, o povo, é o povo de Deus. Ninguém mexe com o povo dele. É como seu filho, né? Ninguém vai mexer com seu filho. Certamente você vai tomar as dores e fazer o que corresponde, né? Assim é Deus com o seu povo. Então, quando Cícera resolveu ir com tudo, né, com os cavalos, agora eu vou destruir esse povo. Então, Débora disse a Baraque, versículo 14, prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Então Débora falou assim, prepare-se, fica firme, porque o Senhor vai entregar todo esse exército nas suas mãos. Olha que bacana, né? Versículo 15. Quando Baraque atacou,
O Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Então Cícera, que estava vindo, né, com todo aquele cavalo de guerra, né, falou, eu vou destruir, isso tudo vai fechar, isso tudo vai acabar. Aí a profetisa Débora falou assim, ó, Deus mandou dizer que ele está vindo atacar, mas Deus vai o entregar em suas mãos. Olha que legal, né? Aí diz assim, olha só que interessante, gente. Aí ele abandonou a carruagem e fugiu a pé, né? Isso que acontece às vezes, né? Na maioria das vezes, ou todas as vezes, quando os inimigos vêm contra nós, né? E vê que realmente perdem seu tempo nos atacando, né? Eles fogem, né? Eles caem em consciência depois e fogem. Foi o que aconteceu aqui com Cícera, ele fugiu a pé. Versículo 16 diz assim, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Então, aqui nós vemos também que a palavra de Deus, além do amor, né, que nós vemos do Senhor Jesus, o amor de Deus, a gente tem que parar um pouquinho para analisar que a palavra de Deus também fala sobre justiça, né? Sobre guerra, nesse caso aqui, sobre morte, sobre ataque aos inimigos, né? Nós temos que pesar a palavra de Deus. Ai, pastora, mas a gente vive na graça. É verdade, nós vivemos na graça. Mas uma coisa não isenta a outra. A palavra de Deus é inteira, completa, né? Então, a gente tem que parar, analisar, meditar para ver se realmente nós estamos nos colocando no lugar de cristãos verdadeiros. De pessoas que creem na palavra de Deus, não somente naquilo que nos convém, né? Que nos traz um conforto. Porque o que é melhor a gente acreditar? No amor, na doçura, na paz ou na guerra, naquilo que a gente tem que lutar? Ninguém gosta de guerra, não é mesmo? Mas se você vê o cristão verdadeiro, até na época de Atos dos Apóstolos, que é lá na frente, eles sempre viveram em guerra, entre aspas, né? Em combate, em fugitivos, em sendo perseguidos. Então isso faz parte da vida cristã, né? Então olha só, Cícera então correu, né? Ele que falou que ia atacar, ia fazer, ele correu, né? Aí diz assim no versículo 17, olha só como Deus faz as coisas como Ele quer, gente, é muito bacana, né? A palavra de Deus não cansa de nos surpreender, não é mesmo? A gente não cansa de ficar surpreso com a palavra de Deus. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, pois havia paz entre a família de Herbes e Jabim e rei de Razó. Então, havia paz entre eles, né, supostamente. Jael saiu ao encontro de Cícera, para você que está entrando agora, Juízes 4, amém? Jael saiu ao encontro de Cícera, versículo 18, e disse, venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela lhe cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede, estou cansado. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. E Cícera disse a ela, comandante, né? Fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Então, preste atenção. Olha que bacana a atitude de Jael. Jael, então, viu o quanto o povo de Israel estava sendo oprimido. E ela já não aceitava mais aquela situação. Ela já não queria mais viver naquela situação, vendo o povo sendo oprimido. Já faziam 20 anos que aquele exército oprimia o povo de Israel. Só que olha o que é uma mulher estratégica e inteligente. Olha só, gente, preste bastante atenção. Ela foi estrategista. Ela não saiu contra o comandante com uma espada. Ai, agora ele tá vindo na minha casa, eu vou te matar. Não, 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 não.
Ela falou assim, ela usou de sabedoria. Venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ela entrou na tenda de Jael, ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Ou seja, ela se fez de tonta. Ela se fez de boba. Na verdade, Jael sabia de tudo que estava acontecendo com o exército. Mas ela se fez de boba. Ela fez de conta que nada, entendeu? Estava acontecendo. E o tratou super bem, né? Ela foi esperta, ela foi estrategista. Porque se ela saísse com uma espada, ela não ia vencer naquele momento. Ela se calou por um momento. Mas depois ela atacou. Olha só que bacana. Então, ela usou de sabedoria, recebe ele e ele então se desarma, né? Ele acredita, vamos dizer assim, tanto que acredita que ele falou assim, ó, fica de olho na porta, né? Ela conquistou totalmente a confiança do comandante do exército oposto ao de Israel, né? E ele lhe pediu água e ela lhe deu leite. Olha só, então você vê aquele leite morninho, né? Ele dá né? A pessoa já tá cansada. Ela não deu água gelada para ele, ela deu leite, né? Para que o sono fosse ainda mais profundo. Ou seja, mais uma vez, ela usou uma estratégia. E é assim, meninas, que devemos ser. Aparentemente, quando estamos diante de uma situação difícil, sabe? Quando estamos diante de uma guerra espiritual, o nosso inimigo pode até pensar que estamos perdendo, né? Mas aí você age, ó, silenciosamente. Você abre a porta. Ai, puxa, abre a porta. Faça como Jael. Eu vou cobrir você, né? Eu vou fazer isso então que você está falando. E estrategicamente, olha o que é que ela fez. Espertinha ela. Veja bem, dirigida por Deus. Olha que bacana. Ele disse, estou cansado. E ela deu leite. Ela então procurou uma estaca que era usada para esticar a tenda. Calma, vamos chegar nessa parte. Voltando então, só queria explicar o parênteses aqui por parte, né, gente? Já que é meditação, vamos meditar direito, não é mesmo? Vai colocando aí seu comentário, suas perguntas, se você tem alguma. Olha que bacana. Então diz assim no versículo 21. Preste bastante atenção, povo de Deus. Mulheres guerreiras, mulheres de Deus, você tem a sua estaca na mão, você tem o seu martelo na mão. Seja você uma mulher que faz a diferença dentro da sua casa, da sua família e ao redor dos seus. Olha só que interessante. Versículo 21 diz assim, mas quando Cícera, né, o comandante do exército de Israel, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente, ó. Quando ele achava que estava tudo bem, ela foi, ó, silenciosamente, com um martelo e uma estaca na mão. Ou seja, ela usou o que ela tinha. Ela usou as armas que ela tinha. Quais são as armas que você tem, mulher? Quais são as armas que você tem? É a oração? Então ore. É o jejum? Então jejue. Quais são as armas? É sua inteligência? Use-a. Faça isso em favor de você, da sua família. Proteja. Proteja a sua casa, sua família, sua igreja, os seus. Faça isso. Use-a como Jael fez. Ela foi estrategista, ela foi esperta. Olha só que bacana. Mas quando Cícera exausto, versículo 21 do capítulo 4 de Juízes, dormiu um sono profundo, Jael se aproximou silenciosamente, com um martelo e uma estaca de tenda na mão, ou seja, a estaca que ela usava para esticar a tenda, né? Porque é uma estaca, aquelas estacas de madeira, né? Ela usava para esticar a tenda, não era uma arma, não era uma espada, não era uma faca, não era uma foice. Era apenas um martelo e uma estaca. E atravessou o crânio dele com a estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Olha só, gente, que bacana. Então, a estaca, ela atravessou o crânio dele.
ela se fez de, sabe assim, eu acho que ela foi muito estrategista, muito esperta, porque imagina a raiva dela, né? Contida ali por o povo estar sofrendo na mão daqueles opressores, né? Afinal de contas, ela era de Deus, mas ela era humana também, né? Então, você veja que ela se segurou, né? E ela então recebeu o maior inimigo de Israel dentro da sua própria casa. Ela aproximou-se dele, ela se aproximou dele, e ela então pegou o que ela tinha em suas mãos e aquela estaca atravessou o crânio dele. E ela o matou. Veja você que ela tinha que ser muito precisa nesse momento, porque se ela errasse, ele ia matá-la. Pense bem, se ela errasse aquela estaca, ele ia matá-la se ele acordasse. Mas ela primeiro deu um leite para ele, né? Ela fez tudo conforme Deus estava colocando no coração dela e ela conseguiu matar o maior inimigo do povo de Israel. Então, olha que bacana, né? Você tem que usar tudo isso, né? As armas que Deus te deu, ainda que poucas, você tem que usar a seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, né? Tem gente que fala muito, fala, mas na hora de fazer, Deus dá vitória para o seu povo. Amém? No versículo 22, dando continuidade, diz assim: quando Baraque, lembra de Baraque quando veio com Débora, né? Baraque falou para Débora, olha, eu vou só se você for, né? Ficou meio com medo. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. 23. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Antes do versículo 24, então, duas mulheres poderosas em uma época onde a mulher não era nada, não tinha valor. O valor da mulher nessa época era para gerar filhos. Mas aqui fica claro o poder de uma mulher que realmente toma uma atitude de fé. Aqui fica claro o poder de uma mulher inteligente, mas não uma inteligência humana, né? Porque muitos confiam em sua própria inteligência e a nossa inteligência de nada serve no mundo espiritual. Aqui fica claro Débora, uma profetisa, né? Uma mulher que Deus a estabeleceu como juíza, uma mulher justa, uma mulher honesta, uma mulher que os outros homens tinham que ficar simplesmente olhando e obedecendo o que ela fazia, né? E Jael, uma mulher que Deus entregou, né, conforme a Débora havia profetizado, Deus entregou o povo inimigo, o exército inimigo do povo de Israel nas mãos de uma mulher que usou de inteligência e de estratégia. É assim, mulher, que você tem que fazer com a sua casa, com aqueles que querem destruir, sabe, a sua casa, a sua família, os inimigos que vêm contra você. Use o poder que você tem. Quais são as armas que você tem? O jejum, a oração, a sua inteligência, a sua fé, né? O que Deus te outorgou? Qual é a sua estaca e o seu martelo? Use-a a seu favor. E certamente, se você der ouvidos à voz de Deus, se você o fizer de todo o seu coração, né, de maneira sábia, inteligente, pedindo a direção a Deus, Ele vai atravessar o crânio do inimigo através das suas mãos. Não tenha dúvida disso. E diz então no versículo 24, olha só, gente, estamos quase finalizando. É bem curtinha essa história, mas tem muito que extrair, não é mesmo? Diz assim, dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo.
Então, acho que linka um pouquinho, né, com essa música. Você que está chegando agora, nós vamos deixar o vídeo aí. No início, a gente colocou uma música que eu particularmente acho maravilhosa, né? Que a igreja ia crescendo, quanto mais perseguida, a igreja ia crescendo. E aqui, né, muito antes dessa música acontecer, diz que os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei. Por isso que eu digo que a Bíblia, ela se linka entre si. Não há como separar uma coisa da outra, né? Se engana quem pensa que é diferente. Toda ela está entrelaçada, né? E existem inúmeros versículos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que falam a respeito disso. Né? Então, dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, que era o inimigo, né, do povo de Israel, até que o eliminaram por completo. Né? Ele se tornou um ninguém. Ele era rei, mas ele foi eliminado por completo. Né? Quem lembra de Jabim? Quem foi Jabim? Né? Ninguém lembra dele. Né? E diz assim, então, em Juízes 5, 24, para terminarmos, olha que legal. Jael, a esposa de Éber, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda, pegou uma estaca de tenda, com a direita, o martelo do trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça de um só golpe. Rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Veja só, né? Aquele homem tão poderoso, né? Supostamente, tão poderoso, que todos temiam e respeitavam. Quem é ele hoje, né? Quem foi ele, né? Uma mulher, a força de uma mulher o destruiu. Aleluia. Amém? Pastora, mas isso é espírito ruim de vingança. Não, isso não é espírito de vingança. Nós não estamos dizendo aqui que você vai sair pegando uma estaca e um martelo, né? E martelando as pessoas, colocando aí sobre o crânio. Nós estamos falando de forma espiritual. Amém? Sejamos maduros, por favor, né? Vamos ver as coisas de uma forma espiritual. Qual é o seu martelo e a sua estaca hoje? Use em favor da sua família. Amém? E a Bíblia diz que Jael, a esposa de Éber, é a mais abençoada entre as mulheres. Então, por causa dessa atitude, dela proteger o povo de Israel, ela se tornou, então, o título, né, o nome de Jael se tornou a mais abençoada entre as mulheres. Olha só, o que você acha disso? Deixa aí seu comentário. O que você acha disso? Uma mulher que chamou o seu inimigo para dentro da sua casa e deu leite para ele beber e se fez de boba e cobriu ele com a sua manta. E depois ela então o matou com uma estaca de estender tenda, né? Com nada diante do que ele significava. Então, deixa aí seu comentário, a sua meditação, o que você, o que somou para você, né? O que você entendeu de tudo isso. Coloque aí em palavras breves. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Eu gostaria de fazer um breve comentário aqui. Olha que bacana, eu estava lendo a respeito. Jael, a palavra Jael, o nome Jael, você sabe que os nomes para o povo de Israel é algo muito importante, né? O significado dos nomes. E Jael significa cabrito montês. Quer dizer, cabrito montês, o que tem a ver, né? Olha só que legal, eu não sei se vocês já viram, mas os cabritos montês são aqueles cabritos que sobem as montanhas com muita agilidade. Depois eu vou ver se eu coloco aqui no vídeo do YouTube. Vou tentar colocar uns quadrinhos aí dos cabritos montês, e eles sobem com muita facilidade, sem cair, mas a montanha é assim, gente, íngreme, né? E Jael, ela fazia parte do povo de Israel, uma mulher acostumada, ela era uma mulher acostumada com o deserto, né? Ela tinha um trabalho rude, ela era pastora de ovelhas, olha só, né? Mais uma pastora.
de ovelhas. Então, para nós mulheres é um choque, né? Meu Deus, mas uma mulher matar um comandante assim, né? Porque nós mulheres já temos por nós mesmas, né, um perfil mais... Não somos assim normalmente para ir guerrear, né? O homem que vai guerrear, né? O homem que vai caçar. Mas olha que bacana, não era algo comum, não é algo comum, né? Incomum, na verdade, para uma mulher, né? Mas para ela, que era uma mulher acostumada com a luta, ela era acostumada com o deserto, Cícera a subestimou. Isso que aconteceu. Cícera, o comandante do exército oposto, inimigo de Israel, ele a subestimou. Ele falou, uma mulher vai me matar? Mais fácil eu matar ela, essa mulher tá com medo de mim, não vou fazer nada, não vai fazer nada contra mim. Entendeu como é que é? Então, ele diz assim, ó, algo em comum, olha que legal que eu tava lendo. Para ela não foi difícil matar Cícera. Algo em comum para uma mulher, mas ela é uma mulher decidida a salvar o seu povo. Ela era uma mulher decidida a salvar o seu povo. Ela já não aguentava mais ver o seu povo chorando e clamando, né? Lá no início, no versículo 3, você vê que o povo clamava, o povo não estava aguentando mais a opressão de Cícera, né? Do rei. Então, Deus deixou claro que daria a vitória pela mão de uma mulher, porque Baraque teve medo. Ele não aceitou a sua posição frente à batalha. Ele não aceitou o privilégio de ser honrado na guerra. Ele não usou a sua autoridade como correspondia. Então Deus falou assim, tá bom, então eu vou usar uma mulher para libertar o meu povo. Então já que Baraque não quer, porque, né, Deus falou através de Débora, vai lá, você vai vencer. Aí ele falou, o quê? Ai não, eu só vou se você for comigo. Quer dizer, como assim, né? Um homem supostamente que é para ser um guerreiro, né? Aí um bobão, né? Um bobão, porque... Ah, não, eu só vou se você for comigo, quer dizer, falou pra Débora. Débora falou assim, tá bom. Só por causa disso, Deus manda dizer que vai entregar o inimigo nas mãos de uma mulher. E a glória não vai ser sua, a glória vai ser dela. Então, Baraque permitiu que a honra fosse de uma mulher, pois ele não assumiu o seu papel como correspondia. Então, mulher, assuma você. Pastora, é difícil, sabe? Eu tenho um marido difícil, eu tenho um casamento difícil. Use você a sua estaca e seu martelo. Para usar a estaca e o martelo, você não precisa ser uma pregadora somente, né? Tem gente que fala, ai, porque meu marido atrapalha meu ministério, porque meu marido... Não. Se você tem um chamado, né? Ah, meu marido, ele não é da mesma igreja que eu e ele não deixa eu ser colaboradora, não deixa eu evangelizar, não deixa eu ser usada por Deus. Seja usada por Deus, então, na sua casa, que é maior ministério do que a sua casa. Seja você a Jael dentro da sua casa, com oração, com jejum, com propósito. Seja você uma mulher que defende os seus. Seja você aquela guerreira armada para defender o povo de Deus. Se você está diante de um trabalho, né, missionário, seja você missionária, seja você uma obreira, seja você uma colaboradora, uma ajudante, uma profetisa, seja você quem for, está diante de um trabalho missionário, não desista. Seja você uma Jael. Use as armas que Deus te deu e proteja o povo que Deus colocou nas suas mãos. Deus será com você. Deus será com você. Não tenha dúvidas. Porque Deus, ele usa pessoas. Quem ele quer. Ai, meu Deus, não tem pastor. Aí começa, né? Ai, porque pastora, não tem profeta, não tem... Porque pastora... Gente, ó, hello, tá? Acorda pra vida e vai você cumprir o seu papel. Cumpra você o seu papel e vai ganhar o povo, vai libertar o povo da casta de demônios que o povo tem sobre eles, da vida sofrida, sabe? A gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo, a gente tem que parar de olhar para o nosso estômago, como diz a Bíblia, né? E olhar para aqueles que estão sofrendo, não é mesmo? Então, você mulher, você tem o poder da estaca e do martelo nas mãos para destruir os seus inimigos. Amém? Use a oração em seu favor. A sua estaca é a oração? Use a oração. Você é uma mulher de batalha? Use. Você é uma mulher que jejua? Use o jejum a seu favor. E Deus,
entregará nas suas mãos os seus inimigos. Amém? Não duvide do poder de Deus, como fez Baraque. Deus escolheu para nós terminarmos. Olha que bacana. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são ou pensam que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Aleluia. Então Deus escolhe o que é torto, escolhe, sabe, o improvável. Deus, ele usa quem ele quer. Basta nos colocarmos diante, sabe, da mão forte dele, com humildade, com integridade. A humildade, muito ao contrário do que aqueles pensam, do que as pessoas pensam, não é ser boba não. A humildade é você ser uma pessoa rendida ao poder dele, saber que ele está acima de você, acima de todas as coisas. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar isso com você. E eu gostaria que, se essa mensagem ajudou você, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que te abençoou, porque me abençoou, sabe? A palavra de Deus, ela é uma fonte de água viva. Quando você está com seus ouvidos atentos, você aprende, você sabe, aprende com os erros, né? Porque o nosso objetivo aqui, com essas lives das mulheres bíblicas, que já estamos na 11ª, é nós realmente aprendermos com os erros, a não fazermos igual e aprendermos também com os acertos, para colocarmos então em prática em nossas vidas. Amém? Deixa eu ler aqui então um comentário, eu vi que algumas pessoas colocaram. A Raquel escreveu assim: Jael foi muito esperta, foi mesmo, Raquel. Ela agiu com a razão, não com sentimento, pois certamente estava com raiva pela opressão do seu povo, mas ela foi racional, dirigida por Deus. Assim ela venceu. Amém. A Cássia diz: Jael teve a iniciativa e agiu com coragem. A sua experiência mostra que Deus pode manobrar situações para que suas profecias se cumpram. Que bacana, Cássia. É verdade. Amei seu comentário, viu? É verdadeiramente isso. Deus, ele manobra, né? Ele faz manobras que nós menos esperamos e usam pessoas que menos esperamos para confundir aqueles que pensam, né? Que são importantes ou que são alguma coisa. Deus, ele realmente nos surpreende. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, eu gostaria que você meditasse mais um pouquinho, como sempre, eu gostaria de explicar que nós pulamos alguns versículos, né, apesar que essa história é um pouquinho mais curta, né, um pouquinho mais, ela é menorzinha que as que temos lido desde um princípio, mas é importante que você leia toda a história, né, nós começamos a partir do versículo 3, você começa desde um princípio, dá uma olhadinha lá, né, veja realmente como o povo era oprimido, né, antes de Juízes 4 tá lá exposto, para que você possa ver, então, entender melhor a história dessas duas mulheres maravilhosas, né, fortes e maravilhosas, usadas por Deus em uma época que a mulher não era considerada nada, não era considerada ninguém. Amém? Como diz aqui na palavra de Deus, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você se acha ninguém? Você se acha fraca, né? Deus escolhe as coisas fracas, né? A mulher tem aquela coisa da fragilidade, né? Às vezes mulheres que estão se sentindo fracas, tristes, porque acham que não tem capacidade. Você é capaz, mulher. Deus te faz forte. Deus faz de você uma mulher forte. Basta você crer e usar os dons, né? A estaca, usar o que você tem na sua mão, a estaca e o martelo. E Deus usará você grandemente. Amém? Eu deixo um forte abraço para vocês. Deus abençoe e compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem, ao chegar ao coração de muitas, fará maravilhas e muitas entenderão o seu verdadeiro papel dentro da sociedade. Você tem um poder. Nós, mulheres, temos um poder. Maior que do homem? Não, de forma nenhuma. Deus colocou o seu papel fundamental, cada um dentro do seu papel, do seu propósito. E juntos somos mais fortes. Através de nós surge a família. Tá bom? Tá?
Deixo um beijo para vocês, que Deus as abençoe. Vocês de Guaratinguetá, nós amanhã vamos então ter o nosso culto às 9 da manhã, que o pastor Luiz irá iniciar. E eu peço a vocês que cheguem 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes, porque já iniciaremos aí a buscar o Espírito Santo. Vamos colocar um louvor para você já começar a meditar, né? Falar com Deus, preparar o seu coração para receber a palavra tão maravilhosa e abençoada que virá, então, sustentar a sua vida e a sua fé, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós somos da Igreja Cristã Vinde a Mim, estamos localizados na Avenida Manuel Caltabiano, 444, Vila Molica, no Pedregulho, aqui em Guaratinguetá. Vem fazer uma visita pra gente, ainda mais agora, né, que reabriu aí a questão da pandemia, né, a 60% de capacidade da igreja, já não somos mais 35%, somos 60%, tudo está voltando à normalidade. Deus conosco, amém? Um beijo para vocês, queridas, fiquem com Deus e na fé, sempre. Tchau, tchau, uma boa noite a todas, fiquem com Deus.